Você já sentiu que mesmo conhecendo vários conceitos e técnicas da TCC, a sessão às vezes parece ficar solta, desconexa ou sem direção clara? Na maior parte das vezes, isso acontece por falta de estrutura. E neste vídeo, vamos ver como as 3 fases macro do tratamento se conectam com a microestrutura da sessão e por que entender essa relação transforma completamente a sua condução clínica e o desenvolvimento do seu raciocínio psicoterapêutico. Por isso, seja bem-vinda à comunidade Clínica com Propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental, supervisora e empreendedora. Você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. Um grande ponto cego de muitos terapeutas é confundir estrutura com rigidez. Estruturar uma sessão não é engessar a terapia, é organizar o processo para que cada etapa da sessão cumpra sua função específica, acompanhando o paciente exatamente dentro da fase em que ele está no tratamento. A TCC sempre opera em 2 dimensões simultâneas. A macroestrutura, que são as fases do tratamento, inicial, intermediário e final, e a microestrutura, que é a estrutura da sessão, checagem, revisão da tarefa, definição de agenda, intervenção, síntese e feedback. A chave é entender que uma fase informa o propósito da sessão e a sessão operacionaliza os objetivos da fase. Na fase inicial, o objetivo não é apenas escutar a história do paciente, é instalar o modelo cognitivo na prática real, é construir a primeira versão da formulação colaborativa, definir metas terapêuticas claras, iniciar o monitoramento de padrões e, principalmente, fortalecer a aliança terapêutica. Aqui a estrutura da sessão trabalha a seu favor. A checagem inicial avalia sofrimento e gatilhos, a revisão da tarefa começa a revelar mecanismos, a agenda ensina o paciente a priorizar e a discussão é o espaço de psicoeducação e identificação de padrões. A síntese reforça entendimento e o feedback fortalece colaboração. Os indicadores dessa fase são claros. O paciente entende o modelo cognitivo, participa da formulação e começa a se engajar nas tarefas entre as sessões. Na fase intermediária, o foco muda. Agora o objetivo técnico central é intervir nos mecanismos de manutenção e não apenas nos pensamentos. A microestrutura da sessão fica mais ativa e mais direcionada. A checagem acompanha a variação emocional e comportamental, a revisão da tarefa confirma se as técnicas estão sendo aplicadas, a agenda prioriza intervenções específicas e a discussão se concentra em reestruturação cognitiva, experimentos comportamentais e treino de habilidades. A síntese consolida os aprendizados e o feedback verifica impacto das técnicas. Os indicadores dessa fase são a redução dos sintomas, o aumento da autoeficácia e o uso das estratégias fora da sessão. E então, chegamos à fase final, onde o objetivo é consolidar, generalizar e automizar. A sessão ganha um tom diferente: monitorar estabilidade, revisar estratégias, reforçar a autonomia e trabalhar prevenção de recaída. A agenda aqui é direcionada para generalização. A discussão revisa padrões residuais e constrói um plano de ação de longo prazo. E o feedback conduz a um encerramento colaborativo. E os indicadores são claros: mais autonomia, sessões espaçadas e estratégias de coping funcionais implementadas. Cada etapa da sessão cumpre uma função diferente dentro de cada fase do tratamento. Por exemplo, a checagem inicial serve para engajamento na fase inicial, monitoramento ativo na fase intermediária e prevenção de recaída na fase final. Já a agenda ensina estrutura na fase inicial, organiza foco na fase intermediária e apoia o planejamento de alta na fase final. Quando você entende essa lógica, deixa de fazer sessões apenas conversadas e passa a conduzir um processo de mudança intencional. E é claro que existem algumas armadilhas comuns. A primeira é usar o mesmo formato de sessão para as 3 fases. Isso estagna o tratamento. A segunda é deixar o paciente conduzir a sessão sem direção. E aí você perde o foco técnico da fase em que estão. A terceira é ignorar indicadores de progresso, o que compromete o timing da intervenção. E a quarta é permanecer revisitando tudo como se sempre estivesse numa mesma fase ou na fase inicial. Isso leva a terapia muito longa, com pouca mudança real. No fim das contas, quando você entende que a estrutura da sessão não existe isolada e que cada fase do tratamento tem um propósito clínico diferente, você deixa de conduzir sessões aleatórias e passa a conduzir um processo terapêutico na TCC. Estruturar bem o processo terapêutico não é ser rígida, é ser estratégica. Quando você entende como cada fase do tratamento se conecta com cada etapa da sessão,
você é a primeira a perceber a diferença na condução clínica e se ver segura e confiante no que faz. E é exatamente este raciocínio clínico que desenvolvo com as minhas supervisionandas na supervisão baseada em competências. Se esse conteúdo fez sentido para você, me conta nos comentários e vamos juntas fortalecer nossa prática clínica com propósito e foco nas competências. Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntas. Até mais!